Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente aqui está para mais um encontro do nosso grupo de estudos de direitos sistêmicos, para a gente dar continuidade à leitura da obra do nosso querido Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo. Lembramos a todos vocês que a gente se reúne todas as terças-feiras, às 20h30, e a gravação ela fica disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje a gente está aí sob a orientação do René Schubert, né? Nosso querido René. Como leitor, a gente tem a Ere. Então, eu passo a palavra para você, René. Muito obrigado, Eurico. Um prazer estar aqui, né? Chegar a ver que vocês já estavam aí num debate acalorado, né? Essa é a ideia do grupo de estudos. Vi muitas repercussões do último estudo feito aí pela colega Cleus, né? Muitos colegas comentando, né? Do que foi o último encontro, né? E em breve teremos aí no canal da Milton para acompanhar também. Mas vamos para a leitura aí, né? Então, a Erê hoje nos vai acompanhar. Por favor, Erê, pode iniciar. Ok, boa noite a todos. Página 118. O relacionamento de casal tem prioridade sobre a paternidade. Bert Hellinger. Gostaria de dizer algo sobre famílias complexas. Existe nas famílias uma hierarquia que estabelece que o anterior tem precedência sobre o que vem mais tarde. Tradicionalmente, um relacionamento começa quando um casal se encontra. Depois, o casal converte-se em pais. Eles são primeiro um casal e depois pais. O relacionamento é anterior à paternidade e tem prioridade sobre a paternidade. Muitas dificuldades surgem porque depois de algum tempo a paternidade passa a ter prioridade sobre o relacionamento. Entretanto, a paternidade é uma continuação do relacionamento a dois. Por outro lado, o casal ganha de seu relacionamento a força para a paternidade. Por outro lado, cada um ganha força também de seus próprios pais na medida em que passa adiante o que recebeu deles. Essas são as duas fontes de força para a própria paternidade: o relacionamento a dois e a transmissão daquilo que se recebeu dos pais. Quem rejeita seus pais pode transmitir muito pouco. Quem não toma nada de seus pais pode transmitir muito pouco. Permanece prisioneiro em si, permanece uma criança. Com relação a nossos pais, não podemos compensar. Os pais dão e os filhos aceitam. O filho compensa quando adulto, transmitindo o que lhe recebeu de seus pais aos próprios filhos, ou na medida em que dá, como adulto, a outras pessoas. Pais divorciados que voltam a se casar. Quando um casal se separa e ambos se casam mais tarde com outros parceiros, e esses novos parceiros têm filhos de relacionamentos anteriores, essa paternidade é anterior à nova relação. Nesse caso, a paternidade tem precedência sobre o novo relacionamento. Para Sabine. Para você, por exemplo, o cuidado pelo seu filho tem prioridade sobre o amor pelo companheiro atual. Esse vínculo está em primeiro lugar. Depois vem o relacionamento atual e depois a paternidade pela nova criança nascida de seu relacionamento. Essa seria a hierarquia. Por isso, o companheiro não pode ficar com ciúmes quando a mulher cuida do filho do relacionamento anterior. Isso tem prioridade.
pois o amor por essa criança não pode fluir do novo relacionamento. Esse amor flui do relacionamento anterior, não do outro. E isso deve ser respeitado. Quando conservada essa hierarquia, há paz. Assim, não há rivalidade. Essa hierarquia é válida para todo o sistema. O anterior tem precedência sobre aquilo que vem depois. Entretanto, o novo sistema tem prioridade sobre o velho. Para Hans e Sabine, o sistema de vocês tem prioridade sobre o anterior. Embora o primeiro companheiro tenha o primeiro lugar, o novo sistema tem precedência. Sistema novo significa, entretanto, relacionamento com filhos. Um relacionamento sem filhos não é um novo sistema. Por isso, um homem casado ou com uma mulher casada que tem um filho com outro companheiro precisa abandonar o seu casamento e passar a viver com o novo companheiro e a criança. Essa é a hierarquia. Todas as outras soluções têm, com o tempo, consequências nefastas. Só um instantinho, Herê. Esses subtítulos aí que a Herê leu, né? Eles costumam aparecer muito frequentemente nas constelações, ainda mais, posso dizer aqui no Brasil, né, que a gente tem múltiplas figuras parentais, né, às vezes filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, e aí, de repente, o atual homem, a atual mulher resolve fazer um trisal, um quadrisal e assim vai, né? Dá um nó na cabeça. Por isso, né, não sei vocês, mas eu, como facilitador, geralmente primeiro faço um genograma para entender exatamente quem é aquela pessoa ao meu lado que traz o tema. Quer dizer, ela está em que lugar nessa fila relacional? Porra, Renê, sério? Porque, né, quando a gente fala de relacionamentos que tiveram filhos, e quando a gente fala de tiveram filhos, aqueles que nasceram e aqueles que não nasceram, né? Ou seja, houveram perdas prematuras anteriores, ou talvez até, entrando no tema acalorado que vocês estavam, talvez em inseminações, mas que não necessariamente foram adiante, mas que, né, marcaram aquele corpo feminino, então materno, e aquele corpo masculino, principalmente se foi ele que deu a semente, como paterno, né? Vincula os dois, né? Então eu faço o genograma muitas vezes para eu ter mais claro, né, do lugar daquela pessoa, ou às vezes até para que o próprio cliente tenha claro a questão hierárquica. Porque o que acontece muitas vezes, e vocês já devem ter visto isso, quando a gente vai falar de irmãos, muitas vezes, por mais que seja uma família que tenha, vai, três irmãos, começa a dar confusão essa questão da hierarquia, né? Porque, não, então, mas eu sou o primeiro do segundo casamento da minha mãe, né? Aí eu falo, entendi. Então não é um, dois e três do mesmo pai da minha mesma mãe. É um de um casamento, dois de outro casamento, três de outro casamento. Sim, são irmãos, meio-irmãos, né? Só que muitas vezes, às vezes criados juntos, né? Na mesma comunidade, no mesmo coletivo, né? Então, é importante pontuar estas questões, né? Porque isso dá confusão. E essa confusão ela é de um nível simbólico, né? Então, sim, né? Quem tem precedência, a primeira mulher ou a segunda mulher? Existem filhos? Né? Qual que é a história, né, desta primeira mulher? Qual que é a história desta segunda mulher? Nesta segunda mulher, ela entra nesse lugar, o termo é carregado aqui na cultura brasileira, né? Ela entra como madrasta e
Às vezes ela entra como madrasta e sim abre mão da possibilidade de ter filhos, né? E entra neste lugar da mulher que cuida, né, dos filhos de outra mulher. E muitas vezes, depois de algum tempo, ela é reconhecida nesse lugar. Que bom que você cuidou do meu filho do jeito que você cuidou. Mas aí a gente está falando de tempo, a gente está falando de vários movimentos, né? Em todo caso, eu prefiro sempre fazer um genograma antes, né, com o casal, né? Porque às vezes eles falam, olha, está acontecendo isso aqui com a gente. O Hellinger sempre fazia a pergunta, vocês têm filhos? Temos. E aí ele perguntava, de vocês dois? E aí muitas vezes fala, não, não, ele tem um de uma relação anterior e nós dois temos uma filha atual, né? Então aí você começa a ter claro essa questão da hierarquia do contexto do pai, do contexto da mãe e aí a hierarquia para esta menina ou para este menino, né? Onde eu estou localizado, ou seja, dependendo de quem faz a pergunta, este lugar hierárquico muda. Ai, Renê, que complicado. É complicado sim, gente. Dá nó na minha cabeça. Por isso que eu faço o genograma. É porque se dá nó na minha cabeça que só estou ouvindo, imagina quem vive, né? E quem vive com toda a intensidade emocional, né? Por exemplo, o Hellinger fala uma questão aqui, né? De um companheiro ter ciúmes de uma criança anterior. Essa criança ela tem precedência, né? Ah, não, mas ela é de outro casamento. Sim, e aí? Tipo, então, esquece a história anterior, né? Aliás, esquece essa criança também, porque agora é um novo casamento. Nada mais existe. Não, gente, existe o que foi plantado, né? E a importância daquela história, daquele lugar, né? E muitas vezes isso interfere bastante na criação, né, dessa criança, né, desse menino, dessa menina, que foi educado pelo padrasto ou pela madrasta, muitas vezes falando, eu não me sentia tão à vontade, mas eu abri mão pela felicidade de minha mãe, eu abri mão pela felicidade de meu pai, né? Ok, a gente está entrando aí num campo conhecido. Lealdades invisíveis, às vezes uma lealdade nem tão invisível assim, bem visível, né? Que a criança fala, não, vou fazer isso, tal. O preço disso para a criança, o preço disso para a mãe, o preço disso para o pai, a gente está falando de afeto, né? E o afeto ele não é facilmente contabilizado, mas numa constelação ele se torna visível, gritantemente visível. E a gente, às vezes, percebe como um filho, de repente, cresce sobre um pai ou uma mãe, como um companheiro posterior cresce sobre o filho de uma relação anterior, né? E isso são afetos difíceis, né? E às vezes a gente tem que fazer todo um trabalho de tradução, né? Por exemplo, para a criança, isso não tem a ver com você, isso daí é do casal. Só que para o casal isso não está claro, né? O rancor de um para o outro não está claro, os ciúmes de um para o outro não está claro. Daí a gente sabe, às vezes a gente no relacionamento começa a se comportar que nem criança. Vamos aproveitar o gancho aí do Dia das Crianças, né? São dois adultos brigando, mas na verdade são duas crianças internas, uma brigando com a outra, né? Uma brigando pelo pedaço maior do bolo. E no meio disso tem uma criança de verdade olhando e falando: é culpa minha. Ela não tem nada a ver com isso. Né? Quer dizer, não teria, ela não tem responsabilidade por esta briga. Mas já que a instância adulta foi passear, aí vira o jardim de infância, né? Uma grande briga entre crianças, né? E aí vocês têm, por exemplo, o fenômeno da parentificação, né? Quando de repente a mãe senta ao lado da filha de 6 anos e fala: Ah, filha, você acha que é certo isso que seu padrasto faz? E o que que a menina responde?
Ela responde, ela começa a ser a conselheira da mamãe. Ai, minha filha é tão madura. Que preço? Que custo? Né? Lógico, a criança é sábia. Eu não tô falando que ela não é sábia. Madura, não. Ela enxerga as coisas da perspectiva dela. Só que ela toma partido e ela sabe que às vezes, sabe não, né? Ela sente que às vezes esse partido tem um custo caro para ela, né? Então, quando o Hellinger fala de hierarquia, e eu acho que esse capítulo aqui ele demonstra bem claro isso, porque muitas vezes fala, ah, não, hierarquia, quem veio primeiro, né? Ah, é, simples. Agora coloca isso numa sequência que já está encadeada, numa vivência que já está encadeada. Pensa no seu primeiro namoro, no seu segundo, no seu terceiro, né? Agora pensa que no meio disso, de repente, há crianças. Como é que você coloca, estabelece uma hierarquia aí, né? E muitas vezes a gente fala, meu terceiro namorado, ou minha 10ª namorada, foi meu primeiro amor. Não, peraí, o 10º foi o primeiro? Olha só como dá nó, porque a gente não está falando de uma coisa que é racional. A gente está falando de uma coisa que que mexe com o nosso afeto, mexe com o nosso visceral, com as nossas sensações e com os lugares que a gente coloca o outro. Será que a pessoa que está... E aí eu vou entrar numa coisa meio psicanalítica. Será que a pessoa que está no lugar de primeiro amor corresponde a um primeiro amor pela figura materna, pela figura paterna? Estou falando de Édipo, estou falando de Electra. Quer dizer, o que que é amor, né? Para aquela pessoa, o que que é amor para você, né? Então a gente percebe na sequência dos nossos relacionamentos que existem qualidades diferentes de amor. Isso não torna um pior do que o outro. Né? Na verdade, conforme a gente vai vivenciando, a gente percebe a importância que cada um desses teve para hoje eu falar de amor. Quer dizer, esse amor saiu de algum lugar, dessas várias vivências que eu tive, talvez até de desamor, de ciúmes, de raiva, de ódio, de vingança. Né? Eurico, pode fazer sua pergunta, talvez seja um livramento, né, para eu parar de falar e de repente você coloca um pouco de ordem nisso aqui. É um questionamento, uma pergunta, Renê. É, qual seria o melhor posicionamento para a atual parceira dentro de um relacionamento de casal quando há um abandono da mãe, né, por conta de drogas, por conta de comportamentos da própria mãe, alcoolismo, e quando existe uma adolescente desse primeiro relacionamento, né, dessa parceria atual, é, por parte do pai, e o pai também abandona a filha do primeiro relacionamento emocionalmente. Qual que é o lugar que essa parceira atual dele deveria se colocar? Abandono de mãe há muitos anos por conta de droga, alcoolismo, e abandono emocional do pai. Que poderia ser, que lugar essa parceira atual, né, essa companheira atual, deveria assumir? Eu falaria o lugar de infinita paciência. É a primeira pergunta, a primeira resposta Hum, que hum, eu tive uma cliente que eu acompanhei, Eurico, que assim, ela muito cedo ela não teve contato com a mãe e com o pai por questões de drogas, né? E ela acabou sendo cuidada pela avó. E ela se refere à avó como se a avó fosse sua mãe, né? Só que a avó não estava mais com o avô. E ela sabia quem era o avô. Ela estava com um outro homem, né?
É aquela coisa, né? Muitas vezes o sistema ele vem com, com esse fardo, e eu vou usar a palavra fardo, porque na verdade ele não é claro, o símbolo não é claro. Essa avó, ela cuidou da melhor forma possível dessa neta, uma neta bem difícil, né? Por causa de toda a história, inclusive, quando ela estava na barriga da mãe, a mãe não parou de usar drogas. Então existem uma série de questões orgânicas também em relação a isso, né? Essa menina hoje, com seus 30 anos, ela está começando a entender algumas das escolhas de vida dela que ela tomou aos 10 anos, aos 12 anos, o primeiro casamento violento que ela teve, a gravidez precoce que ela teve, o segundo relacionamento abusivo, o terceiro, né? Ou seja, ela replicou um sistema onde o descaso, o abandono, o vício tinham precedência sobre amor, carinho, afeto, cuidado. E a gente não usa, né, hoje mais em psicologia o termo disfuncional, né, por exemplo, família disfuncional. Porque essa moça, com tudo isso, ela tem um trabalho, ela cuida da filha dela, ela sustenta a filha dela, é funcional, né? Mas um preço caríssimo. A questão é, e eu me prolonguei aí, essa garota ela tem uma grande dificuldade de saber que lugar ela tem na vida dos homens, dos seus parceiros. Porque, na verdade, para ela não está claro onde fica uma mãe. Ela consegue falar do lugar dela de mãe com a filha biológica dela, mas ela não consegue se colocar em relação ao homem, o lugar da fêmea, o lugar da companheira, o lugar da esposa. Ela não, esse lugar não está claro para ele, porque esse lugar foi como que violado, foi traumatizado. É como se isso não tivesse claro para ela. Eu não estou falando de uma psicose, tá? Não é que ela é psicótica. Ela não consegue se localizar. Ou seja, até agora ela não encontrou um parceiro que tivesse uma grande paciência para permitir que ela encontre o lugar dela. Porque aí entra aquela coisa, o parceiro também tem suas confusões. E já que a gente está vibrando, né, com o nosso campo anterior, né, o que dá match, né, o que encaixa, é muitas vezes aquilo que é ininteligível, aquilo que é misterioso, né? Então, como que Beth responderia a pergunta do Eurico? Vamos olhar para isso. Vamos olhar para o campo, né? Lógico, a gente pode aqui prolongar esse tema, e eu estou respondendo meio que a partir de um caso psicológico. E provavelmente não responde a sua pergunta. Porque a sua pergunta, provavelmente a gente teria que ver exatamente esta pessoa, esta mulher, como ela consegue se colocar em relação a essa criança, né? E aí, provavelmente na constelação, você vai ter que colocar o pai e a mãe dela, os pais do companheiro, talvez essa criança do primeiro ou segundo casamento e talvez os companheiros também desta primeira, segunda, terceira criança. Às vezes, se a gente faz com os bonecos, como técnica de visualização, é muito esclarecedor, né? O cliente montar essa coisa. E aí, daqui a gente vai para o campo, né? Então, eu tô falando uma referência da doutora Ursula Frank. Ela muitas vezes fazia lá o genograma, fazia no painel o genograma, as impressões cognitivas, racionais que a pessoa tinha disso, fazia nos bonecos, e aí nos bonecos já começam a aparecer dinâmicas, né? Porque, opa, eu nunca tinha imaginado dessa forma, depois que eu coloquei que eu vi. E aí quando você vai para a constelação com os representantes, aí o tema fica mais claro. Será que o tema é qual que é o meu lugar em relação a isso? Ou é outro tema?
né? Então, às vezes, a gente faz esses movimentos para chegar no qual que é o tema desta constelação. E isso é muito importante, né? Aí eu faço a referência aí ao Stephen Hausner. O lugar do facilitador é facilitar que a constelação aconteça. Ou seja, o que estamos levando para o campo? Essa pergunta é dela, é dele, é da família dela, é da criança, de quem é esse tema? Ou do facilitador. E aí, se é do facilitador, a gente está no campo da supervisão. E aí a gente vai colocar o Eurico junto na constelação, por exemplo. Teu microfone tá desligado, né, Eurico? Eu percebo que para essa parceira desse relacionamento, né, ela fica ela não consegue se colocar em lugar nenhum, porque primeiro ela tem a consciência que ela não é mãe dessa moça, né, dessa garota de 18 anos, é, e o pai também não assume o lugar de pai, que ele deveria assumir. Então fica um emaranhado bem grande, porque a jovem ela busca apoio, busca na avó e busca apoio na tia por parte de pai, sabe? Então, e aí vira um emaranhado bem grande, porque a avó e a tia dão apoio para a jovem de 18 anos, né? É, e o pai se ausenta. E a E parceira do pai, a madrasta, né? Ela não sabe como se posicionar, porque ela, de fato, ela reconhece que ela não é mãe daquela jovem de 18 anos, né? sim. E isso eu acho tão rico, né, Eurico, quando a gente olha para uma situação dessas, né, como você bem colocou aí, emaranhado, como o sistema se reorganiza, os lugares se reorganizam. Então, uma tia não é uma mãe, mas a tia é a mãe possível naquele sistema. Uhum. E essa menina, talvez ela só vai reconhecer isso quando a tia já não for mais, quando a tia já não tiver mais. Aí entra toda a questão da maturação, né? E especificamente no caso que eu atendi, a droga ocupou um lugar também. E quando ela buscou a droga, ela falou: Isso aqui me privou do meu pai. Então ela buscou para afirmar: Não, eu não quero isso porque isso aqui me privou do meu pai. Ela teve que viver isso na carne, e logicamente com as consequências disso. A gente está falando de um sintoma, para chegar nesse lugar, nessa verdade. Não, isso aqui me privou do meu pai. Isso aqui eu não quero. Só que ela continua com essa questão, né? Pai, abandono, falta. Por que que ele foi embora? Ele preferia droga do que eu. E se ela fizesse essa pergunta, seria uma pergunta errada. Porque a droga era anterior a ela. Sim, E sim. aí a gente volta para um lugar de hierarquia. Uhum. De repente fala, mas que horrível, Renê. Como assim? A droga tem precedência? Nos acontecimentos da vida deste pai tinham. E aí entra a história do pai. Um pai que foi educado por um pai violento, muito violento, onde a droga era uma fuga, era a possibilidade de sair de casa. Não, o casamento não foi a saída de casa, foi a droga, foi o tráfico. Ele recebeu um lugar, não na família dele, um lugar que ele queria de importância, de prioridade, ele ganhou dentro da hierarquia do tráfico. Nossa, mas que confusão! Não, o Eurico falou bem, emaranhado. É, Nosso sistema familiar de sangue, ele se emaranha também com os sistemas de função social, de relevância social. E muitas vezes o que eu não encontro no meu sistema de sangue familiar, eu vou buscar fora.
Logicamente que nunca vai ser igual aqui. E muitas vezes a consequência aqui fora é terrível. E pior ainda, o que estava antes. Só que eu não sei disso. Eu preciso viver isso. E aí entra o Hellinger com aquela frase: reconheça aquilo que se mostra. E muitas vezes, numa constelação, a pessoa olha e fala: nossa, mas que macarronada que eu fiz, né? E tem ingrediente aqui que eu nem gosto nessa macarronada. Ah, mas tá aí, faz parte, né? Não como cebola, tá cheio de cebola aqui nessa macarronada. Olha para, é isso, reconheça isso aqui, né? E às vezes a gente vai puxar um macarrãozinho só, um só, né? No meio daquela macarronada toda, um só. Olha para esse aqui e tenta dar um lugar para esse. Pô, e a macarronada? Calma. Vamos por macarrões. Puxando um macarrãozinho de cada vez. E aí entra aquela coisa que o Hellinger, eu não vou conseguir reproduzir exatamente como ele falava, né? Não é a cabeça que entende a constelação, é o corpo que sente o lugar. Então é aquela coisa, você está olhando para a constelação, né, com aquela cara que a gente olha, né, estupefato, né? E a pessoa, a Dilena pergunta: Nossa, Renê, que constelação, né? É. O que aconteceu? Não sei. Não faça, eu não sei quem sou eu no meio dessas pessoas. Mas você acha que faz sentido? Eu sinto que sim, mas eu não sei. Então, muitas pessoas têm esse retorno. Elas falam: eu não sei o que aconteceu aqui, mas aconteceu alguma coisa. Eu sinto que aconteceu alguma coisa. E isso a gente não consegue colocar em evidências. Isso a gente não consegue colocar em estatística. Porque a estatística está aqui, está na mente, está na cabeça, está no racional. E a constelação acontece em outra esfera, em outro lugar. E essa sensação, esse sentir da constelação, ela está alinhada com um campo que não é o meu campo de consciência individual. É um campo sistêmico, espiritual. E quando eu me abro para isso, é aquela coisa, eu deixo a constelação ser, né? E eu saio de lá, e acho que eu já falei aqui para vocês, uma das primeiras, não, a segunda constelação que eu fiz com o Bert Helling, com o Peter Spelter, até hoje eu não sei o que aconteceu naquela constelação. Ela literalmente me deixou, assim, vou falar para o Eurico, que é o Eurico, né? Dois homens aqui conversando e tal. Aquela constelação me deixou de quatro. E assim, eu não sei o que aconteceu nela. Se vocês me perguntarem quantos representantes tinham lá, eu não sei. E assim, até hoje eu lembro o gosto daquela constelação. Tiveram outras, mas aquela tá aqui, ela ainda reverbera. A gente está falando de 2009. Ela ainda reverbera. Então, provavelmente o macarrão ainda está sendo trabalhado em cada um dos seus integrantes. Não sei se ajuda, Eurico. Ah, sim, ajuda bastante. Ajudou bastante. Mas é aquela coisa que o Hellinger sempre falava para a gente, né? Vamos olhar, né? Ele fazia algumas perguntas do tipo, né, para o cliente, assim, tipo, isso é seu tema? É tema do seu marido? Quantos filhos vocês têm juntos? Ah, não, esse filho é dele, só dele? Ok. Por que que esse tema não é dele e é seu? Né? Então ele dava uma limpada um pouco na temática. E aí, quando chegava num ponto que você percebia que era aquele ponto que assim, não estou entendendo nada, eu falava, vamos olhar, vamos deixar o campo mostrar. E aquela coisa, ele chegava num lugar simples, onde tinham dois, três representantes lá sendo demonstrados, né? Aqui, nesse livro, a gente falou no começo, quando a gente começou a ler, isso aqui é constelação clássica, né? Muito no início.
de Bert Hellinger. Então, aqui tem bastantes representantes nas constelações. O Hellinger, ele foi se tornando mais, não sei se a palavra é objetivo, mas era simples. Eu colocava um representante, dois, e ele falava, agora vamos ver o que ainda precisa, o que se mostra, né? E a gente vê muitos facilitadores, como o professor Renato Bertatti, a Mimanza, eles começam de forma simples. Eles não começam de forma complicada. Simples. Mas para você chegar nesse simples, você tem que fazer a pergunta, eu não vou falar certo, a pergunta pontual. A pergunta que leve o cliente ao seu tema. Qual que é o tema que vai dirigir essa constelação? A arte de perguntar e a arte de escutar. Ok, bom, a gente fez uma pequena digressão aqui. Vamos continuar mais um pouquinho, Ere? Por Vamos favor? sim. Página 19. Um pouco mais tarde, durante uma rodada. Meu desejo mais profundo para o relacionamento é... Hans, você poderia dizer algo sobre como lidar um com o outro quando há discussões, sem colocar o relacionamento em questão? De que maneira que não se diga sempre, agora vou abandoná-lo, não suporto mais ficar com você? Bert Hellinger. Uma possibilidade para um novo começo em um relacionamento seria que cada um escrevesse qual é o seu desejo mais profundo no relacionamento, sem formular nenhuma exigência e sem fazer nenhuma censura. Cada um parte só de si mesmo. Nesse sentido, meu desejo mais profundo é... Cada um escreve para si. Numa das noites seguintes, você lê isso para sua mulher, mas ela não pode reagir imediatamente. Ela não deve concordar, não deve dizer nada, tampouco ser contrária. Ela deve apenas escutar. Alguns dias depois, ela faz o mesmo. Ela apenas lê para você. Você não reage de maneira nenhuma, nem concordando, nem rejeitando. Depois, não se fala mais sobre isto. A reverência diante do companheiro anterior alivia as dores nas costas. Continuação da página 95. Hellinger. Vamos continuar com uma rodada. Dieter. Estou começando a ter dores nas costas. Acho isso desagradável. Há muito que não sentia isso. Bert Hellinger. Vou lhe dar uma dica. Imagine que você está se inclinando ligeiramente diante de sua primeira mulher. Dieter abaixa ligeiramente a cabeça. Bert Hellinger. Você percebe o efeito? Dieter. Agora as pernas começam a formigar. Bert Hellinger. Bem, já é alguma coisa. Dieter e Margit riem. Dieter. Sim, é bom assim. Bert Hellinger. Você nota a diferença nas costas? Dieter. Sim. Bert Hellinger. Bert Hellinger para o grupo. Dores nas costas podem ser muitas vezes aliviadas através de leves reverências ou uma referência profunda. Só um instantinho, Ere. Eu parei a Ere exatamente porque aqui a gente tem uma daquelas frases de efeito do Bert Hellinger, né? Que de repente alguém vai ouvir a Ere lendo e vai falar: olha, eu estava num grupo de estudos de constelação e uma moça leu que o Hellinger falou que quando você tem dor nas costas, é só fazer uma reverência para a primeira mulher que está resolvido. Vamos lembrar que isso aqui é um curso para casais,
né? E o Hellinger conhece essas pessoas, né? Esses primeiros grupos do Hellinger eram médicos, psicólogos, eram pessoas do meio terapêutico. E muitas dessas pessoas o Hellinger tinha atendido já casais, né? Então, essa precisão de Hellinger vem também por causa do contato, da troca, que nem vocês, que nem eu, quando a gente tem um grupo de estudos, quando a gente tem um grupo de formação, né, que a gente fica junto 2 anos, 3 anos, né, a gente começa a conhecer um pouco a história e os temas de alguns colegas. E aí tem certas coisas que elas vêm rápido que nem um relâmpago. Mas aqui, muito claramente, quando o Dieter fala isso, ele está num curso de casais. E a gente está vendo, ele está junto com a atual companheira dele. Quando a Hellinger fala isso, ele precisamente está apontando para a questão do casal, ele não está falando da relação com o pai e com a mãe. Teve uma vez que eu tive também esse movimento, também foi num curso com o Peter, especificamente a gente estava trabalhando o masculino, e o Peter falou para mim, né, ele tocou aqui, ele falou, faça uma reverência consciente ao teu pai. Aí eu fiz, e aí ele falou, e também ao seu avô. E aí pegou numa questão que tinha que era a história, né? De meu pai com o meu avô. E o filho que às vezes toma um pouco as dores, né? Pelo menos foi a leitura que me veio depois, né? Ah, Renê, mas você estava com dores nas costas? Não. Eu estava com um desconforto muito grande na lombar, tanto que eu ficava indo para um canto para o outro. E o Peter percebeu isso, que eu estava desconfortável fazendo, quicando de um lado para o outro. Ele simplesmente fez esse movimento e já alinhou algo, né? Mas, novamente, ele estava naquele grupo, ele estava envolvido naquele grupo, né? E existe isso, e a gente está fazendo essa colocação aqui, porque é muito comum as pessoas pegarem uma frase dessa e falar, ó, é isso, né? Como é muito engraçado, né? Qual que é a causa sistêmica de dor nas costas? A causa sistêmica de dor nas costas, segundo Bert Hellinger, é porque você tem problemas com a sua primeira esposa. Ah, mas eu nunca tive esposa. Não, como assim? Não, eu sou homossexual. Nossa, não, deve ser mais grave, então. Sabe por quê? Você tenta enfiar a teoria na pessoa, não funciona assim. Qual que é a história daquela pessoa, né? Que aí fica mais claro. E aí a Ere, ela leu, né? Meu desejo mais profundo para o relacionamento é. Esse exercício eu faço muito no consultório, ele é poderosíssimo, né? É a mesma coisa que você escrever numa carta quando você está sem relacionamento, quando você está num momento mais solteiro, solteira, você escrever o que você deseja mais profundamente no parceiro, né? Permitir que aquela escrita flua e depois você esquece aquilo que você escreveu. Deixa aquilo atuar, né? Então, esse aqui é um exercício muito poderoso de escuta, escutativa, e aquele reconhecer daquilo que se mostra, né? Porque, de repente, eu viro para Herê e eu falo para Herê, pô, mas Herê, por que você está usando esse óculos? Você fica tão mais leve sem óculos? E aí ela olha para mim e fala, bom, o meu óculos é problema meu, né, Herê? Eu não estou usando óculos para sua interpretação, né, da minha leitura. Só que muitas vezes o relacionamento de casal é isso, né? Eu acho que o outro está lá para mim. Na hora que eu falo isso, qual o meu desejo mais profundo, fica bem claro. O que é expectativa? O que é realidade? E não precisam ser faladas grandes coisas. É como se as pessoas se alinhassem a partir daquilo que elas
colocaram no papel. Detalhe, esse aqui é um exercício de escrita, tá? Não é para digitar no computador. Ah, eu vou digitar aqui, né, o que mais, meu desejo mais profundo em relação... Não, não. Escrevam, né? E assim como você escreve para a sua parceira, para o seu parceiro, depois de uma semana ou alguns dias, ele vai fazer a mesma coisa com você. E você, assim como ele, você não vai confirmar nem criticar, você vai deixar aquilo tocar o seu corpo. E deixa, né? Guarda a carta, rasga a carta, queima a carta, o casal junto decide o que faz com aquilo. Mas é interessante guardar, né? E depois verificar por quais caminhos o casal já foi. Eurico, por favor. Renê, você tocou num ponto assim que me chama sempre muito atenção, né? Não só na constelação, mas em alguns terapeutas que às vezes associam um sintoma a uma dificuldade ou algo dentro do sistema familiar, associa imediatamente. É, por exemplo, eu tenho um amigo, ele está com fascite plantar. E ele acompanha, ele faz um trabalho terapêutico me foge o nome agora do terapeuta, de uma pessoa de Fortaleza, né? Alguns encontros, né, esse facilitador, esse terapeuta, falou para ele que essa fascite plantar estaria ligado à vontade dele, à necessidade dele caminhar, dele sair do lugar onde ele se encontra. Como que você, com a sua experiência, você vê esse tipo de pensamento? Para mim, eu pensaria assim, dentro da constelação, vamos colocar uma constelação, como você falou do Bert, né? Vamos ver o que que surge na constelação, mas o que que você pensa dessa associação? Uma das primeiras perguntas que o Stephen Hausner falaria, né, faria, né, até por se tratar de um quadro orgânico e um quadro orgânico dolorido, a primeira pergunta seria orgânica, quer dizer, desde quando você tem a fascite? Você já foi no ortopedista? Você já fez exames? Quer dizer, eu vou limpar primeiro todas as questões orgânicas, né? E, de repente, começar a questionar o indivíduo em relação à repetição, né, desse padrão de fascite. E talvez haja até um padrão familiar. Talvez haja no pai uma fascite, ou no avô uma fascite. Quer dizer, a gente vai fazendo todas as leituras antes de ir para a psicossomática. A psicossomática, né, acreditar que o sintoma tem uma causa psíquica ou sistêmica, ela só ocorre depois que a gente elimina todas essas, primeiro, questões, né, orgânica, tal. Ah, não tem nada orgânico, não tem nada no sentido, outro aí. Ah, sim, isso acontece sempre nessa situação, com essa pessoa, tal. Ou seja, existe um padrão, sim, repetitivo, talvez sistêmico, né? Que é aquela coisa, né, Eurico? Eu falo para você, eu falo, pô, Eurico, toda vez eu dou uma topada na porta. Qual que é a causa sistêmica disso? Aí você vai olhar para mim e vai falar, presta atenção, né? Uhum. Para de dar topada, né? Aí eu Olha falo, por onde você anda. exato, né? Aí, de repente, eu falo, não, mas Eurico, a questão é, eu só dou a topada nos dias que eu vou visitar meu pai. Um pouco antes, uma hora antes de eu ver meu pai, eu dou uma topada. Opa, opa, tem alguma coisa aí. Então, a minha pergunta, ela vai lentamente verificar o que realmente está como orgânico. Eu tenho uma cliente minha que ela está com fascite e ela desenvolveu agora, ela é mãe, né, de quatro crianças, e ela está num momento muito magra. Quer dizer, ela fez todo um trabalho com nutricionista e tal, mas ela me contou, é a primeira vez na vida dela que ela não está obesa. Por incrível que pareça,
essa fascite está ligada a isso. O corpo estava bem adaptado ao sobrepeso. Tirar o peso tirou outras coisas também, no caso dela. Então, Uhum. existe todo um acompanhamento com o ortopedista, com a acupunturista, e aí a gente levanta, a partir do momento que tem claro essas questões, a gente levanta questões também de fundo emocional, né? Que com ela tem a ver o peso dela na Terra, a sustentação dela na Terra. E é contraditório, né? Porque muitas vezes quando você emagrece, a fascite melhora. No caso dela, foi o oposto, né? Porque existe outra coisa atuando além do biomecânico. Então, no caso dela, não é só orgânico biomecânico, tem outra coisa atuando também, né? E aí é a questão da imagem corporal, do feminino, do que ela carrega para quem, né? Tem outros temas aí a gente vai para essa parte, né? Que seria psicossomática. Essa cliente, ela nunca pediu uma constelação nisso, né? Seria um caso que talvez valeria a pena olhar, mas essa nunca foi a questão dela. Ela nunca trouxe, tipo, eu quero olhar para o campo, a fascite no campo, Uhum. né? E já que existe uma consciência dela das várias camadas que atuam nela, orgânica, sistêmico-familiar, psicossomática, a gente segue por essa linha, né? Mas aqui no meu consultório eu tenho glossários de medicina, não que eu seja médico, né? Eu tenho glossários para me ajudar a orientar às vezes, até para interpretar algumas coisas que chegam aqui. Eu tenho glossários de análise corporal, psicossomática, e assim vai, né? E isso às vezes ajuda o cliente a ver vários olhares, psicoemocional, espiritual, né? Se de repente a gente for perguntar a Cleusa, a homeopatia, a botânica, ela tem todo um outro olhar também, porque olha o princípio ativo da planta e muitas vezes aquele princípio ativo ele ajuda até como um diagnóstico diferencial, né? Que o homeopata olha, ele fala, olha, exatamente o princípio ativo dessa planta está agindo positivamente nesse sintoma, ele começa a encadear, né? Não é simples, não é uma resposta simples, né? E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado como clínico, né? Seja de qual área, né? Seja enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, médico e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com a pressa do diagnóstico. Lógico que ele é importante, porque o nosso cliente, principalmente quando ele vai no médico, ele quer um diagnóstico. Mas até o médico, ele coloca, é uma hipótese diagnóstica, né? E muitas vezes a gente vai fazer outros exames, às vezes a gente até precisa de um período de tempo, 6 meses e tal, para deixar isso mais claro, né? Porque no primeiro momento tá nebuloso, né? Hoje um cliente meu me trouxe a questão de que ele tinha muito medo, desde pequeno, de contrair HIV. E isso tinha relação com o fato de que ele se sentia muito culpado pela orientação sexual dele. Né? Que ele ouvia, olha, quem faz isso é a idética. Ele ouviu isso e, assim, gerou nele uma crença. Né? E aí ele procurou os médicos, ele procurava os médicos com sintomas. Os médicos pediam exames, olhavam os exames e falavam, cara, como é possível? Porque não tem por que você estar com esses sintomas. Só que aqui tinha uma culpa gigantesca, um medo gigantesco que fez com que o corpo agisse, né? E aí entra Bruce Lipton, né, com a biologia da crença, ou então o Dr. Hammer na medicina germânica, né? Como um pensamento, como uma crença pode reprogramar todo o teu sistema
celular. E aí é um outro profissional, um outro olhar, né? Muito diferente do meu, né? Como psicólogo, psicanalista, né? Eu gosto da resposta multiprofissional e transdisciplinar, né? Ou seja, vários saberes transitando uns com os outros para poder dar uma resposta. E eu achava isso lindo lá em Bad Reichenhall, né? Quando no training camp você tinha lá consteladores, óbvio, bastantes consteladores, psicólogos, médicos, antropólogos, físicos, neurocientistas e eles tinham um lugar de fala. E aí, no meio disso, de repente aparecia uma pessoa e falava sobre tarô. Você fala, nossa, mas que mistura. Não, não misturava. Era para estabelecer fronteiras. O que, que é daqui, o que, que é daqui. Será que isso pode ser complementar? Será que não? Né? Eu acho que eu já contei para vocês num dos training camps, para o azar dos participantes que estavam lá, foi o Dr. Dieter Broes, que acho que é físico nuclear lá, e eu falo para azar dos integrantes brasileiros porque quem traduziu fui eu. E assim, eu não entendi o que aquele cara falava, aquilo lá era muito complexo em alemão, né? E ele estava explicando campos a partir da questão da, da luz solar, né, das explosões solares em relação ao planeta Terra. Ele estava falando de como os astros, né, eles se comunicam não só pela luz, mas por uma questão atômica e movimentos de aproximação e separação. Né? No ano seguinte, quem estava lá? Rupert Sheldrake. Ou seja, você pega aí e você fala, pô, mas como que você vai juntar isso com isso? Não, você não vai juntar. É para você pensar fora da caixa. A constelação, ela não está aqui. Você não vai encontrá-la encerrada dentro de um livro, dentro de uma caixa. Ela está no campo, ela está na vivência, ela está na prática, ela está na postura. Né? Isso aqui ajuda a gente a ver como Hellinger colocou posturas, colocou comportamentos, colocou crenças e reviu. E reviu, e reviu de novo, e reviu de novo. Sempre fazia uma revisão muito consciente daquilo que aparecia. Mais ou menos nessa linha, Eurico? Sim, sim, nossa, total, perfeito. Acho que é assim que o caminho inicial seria esse que você falou mesmo. Eu acho que primeiro descartar todas as, as questões biológicas, né? Primeiro, em primeiro lugar, e aí depois você continuar investigando o lado espiritual, emocional. Eu acho que é por aí o caminho também. Cleusa? Obrigado. Nesse momento, eu vou agradecer também a Herê, né, pela leitura até aqui. E acredito que semana que vem a gente continue aí com a Cleusa. E passo aí a palavra para você, Eurico. Eu acho que a Cleusa quer fazer uma pergunta. Opa, A mãozinha desculpa, levantada. Cleusa, desculpa. É que tá Não, escondidinha ali a mãozinha ali no cantinho. Não, é só uma colocação. A homeopatia, ela não se baseia em princípios ativos. A homeopatia, ela foi criada através de experimentação no homem são. Então, tipo assim, é feita uma experimentação em vários voluntários e é anotado tudo que esses voluntários apresentam fisicamente, emocionalmente, e com isso se criou o que a gente chama de matéria médica homeopática, que o médico homeopata usa para encaixar fazer esse quebra-cabeça, né? É uma substância que foi experimentada por muitas pessoas e foi anotado tudo que ela provocou
né, que é o semelhante curando o semelhante. Daí, todo aquele quadro que ela apresentou numa pessoa sã, ela vai curar numa pessoa que está doente. Então, o princípio ativo é usado na fitoterapia, na homeopatia, não. Ah, ótimo. Obrigado, Cleusa. Genial, pessoal. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Uma boa semana a todos. Obrigado, Renê, pela orientação, pelo enriquecimento do nosso encontro. Irê, muito obrigado pela leitura. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê aí na próxima terça-feira aí. As perguntas Boa noite. difíceis, não esqueçam, né? Anota certinho e deixa para Cleusa. Beijo, pessoal. Boa semana Boa para todos. noite, gente. Boa Boa semana. noite, boa semana.